Olá, boa tarde a todos. Como estão vocês? Espero que todos bem. É, Bom, vamos começar aqui a gravar essa nossa pequena aula de hoje, esse vídeo de hoje, certo? É, Na data de 28/9/2021, beleza? É, Fazer alguns testes aqui preliminares, saber se o som tá legal para vocês. Creio que pelo menos aqui o áudio do microfone tenha ficado legal, tranquilo. A gente vai fazendo uns pequenos ajustes aqui para o vídeo ficar é, interessante para vocês, até porque o mais importante, na verdade, é o som. Né? Fazer algumas explicações aqui. E o mais importante é que o som fique legal para vocês, beleza? Então, meu nome é Tiago Fernandes. Estou gravando aqui esse vídeo, na verdade é uma oficina, tentando contemplar aí o edital pela Prefeitura de Campina Grande, Prefeitura Municipal de Campina Grande, certo? E o tema da aula, fiquei pensando no tema para ministrar essa pequena oficina para vocês, que terá a duração de mais ou menos uma hora, em torno de uma hora. Na verdade, eu pensei bem sobre o que seria didático e ao mesmo tempo algo que vocês pudessem aplicar, não somente na bateria, claro que esse é o meu instrumento principal, meu instrumento de trabalho, de estudo, né? Mas certas coisas rítmicas a gente pode levar para qualquer instrumento. Devemos, na verdade, estudar um pouco de tudo, né? Quem é baterista tem que estudar também um pouco de harmonia, de melodia, enfim, de teoria musical, não só na parte rítmica, mas também na parte melódica e na parte harmônica também, que é importante para quando a gente for fazer uso do instrumento percussivo, também gosto de tocar um pouco de percussão, a gente também sempre ter a noção do que está acontecendo nos outros instrumentos. E um exercício legal que eu gosto sempre de utilizar, claro, eu acho que eu não vou reinventar nada de novo aqui, eu vou apenas repassar para vocês muitos conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da minha trajetória, né, assim, dentro de casa, com meu pai Fernando, que é trompetista, meu tio também, enfim, mas também da vivência de tocar nas noites, de se apresentar, enfim, e de estudos mesmo, né? Alguns cursos que a pessoa vai fazendo ao longo da vida, mas nada muito academicista. Então, pensei bem em pegar assim alguns rudimentos, né? Algo que eu acho bem interessante e mostrar para vocês como esses rudimentos aplicados na bateria, na verdade, são exercícios mais do jazz. Você vai dizer, ah, cara, mas eu não quero estudar jazz, eu não sou músico de jazz e tal. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é que aplicar tudo que você estuda você pode aplicar em qualquer ritmo. Claro, tem coisas que são muito específicas. Eu sempre costumo dizer ou pensar, na verdade, a música como uma linguagem. Então cada ritmo, cada estilo musical, ele possui sua própria característica linguística, ele possui a sua própria a sua singularidade, o seu sotaque, na forma como você vai executar a música. Então é importante você entender o sotaque, esse conjunto de conhecimentos que perfazem os dizeres, né, da linguagem, saber falar a linguagem, para poder executá-la de forma, digamos, respeitosa, né? Então, claro, você não vai fazer estudos de pedal duplo, de teoria de bateria de heavy metal, de thrash metal e tentar aplicar no samba, na MPB. Fica um negócio meio destoante, distorcido. Você pode fazer isso? Claro que você pode fazer, desde que você adeque um pouco a esses dois campos, essas duas linguagens. Então fiquei pensando assim, cara, são coisas que eu estudo já faz um tempo que eu estudo isso, e eu levo isso para qualquer estilo. Claro que você tem que fazer algumas adaptações, né? Mas são exercícios basicamente de independência, né? De polirritmia, enfim. São exercícios bem básicos, bem simples, mas são exercícios bem chatinhos às vezes de você desenvolver, de você resolver. Questão de coordenação motora mesmo. Então,
É, então não se encabule, não se preocupe se você não, se não for esse o seu campo de linguagem musical, de estilo, não tem importância. Até porque você vai utilizar isso em qualquer estilo. Basta você fazer as devidas adaptações, certo? Então nós temos a célula rítmica, digamos assim, a clave, né, básica do jazz, pelo menos na bateria, né? Então ritmicamente o jazz vai ter uma pulsação que é no contratempo, não é no tempo. Então você sempre tem que pensar no contratempo, né? Então você pensa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A acentuação, no caso, no chimbal, vai ser no contratempo, né? É certo? E aqui vai ficar no tercino. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Então a pulsação vai ficar no contratempo. Então o jazz às vezes é um pouco complicado e o chimbal geralmente ele tende nos ritmos brasileiros e nos ritmos de origem africana a ficar nessa pulsação rítmica no contratempo, né? O samba também tende a ficar no contratempo quando a gente vai tocar, né? Ele sempre tende a ficar no contratempo. Tem uma característica que vem dessa influência africana, inclusive, né? Então, assim, por isso que eu sempre digo, mesmo que você não estude certas questões do jazz, que parecem coisas até distantes da nossa região, do nosso estilo e tal, mas de certa maneira as coisas estão conectadas, você vai utilizar isso em algum momento, de alguma forma. Certo? Então, um exercício bastante interessante que eu gosto para desenvolver a independência da mão esquerda, porque os bateristas hoje em dia estão tendendo a não tocar mais com as mãos cruzadas. Eu aprendi a tocar com as mãos cruzadas, né? A mão direita no chimbal e a mão esquerda na caixa. Hoje em dia, você vê que tem muitos bateristas que não tocam mais assim. Eles tocam com a mão esquerda. Não quer? Se você for canhoto, você toca com o chimbal, vai estar do lado direito. Ou gente que está de fato estudando questões de ambidestria, né? De serem ambidestros. Eu às vezes treino isso para fazer levadas de rock, coisas mais assim do tipo. Que eu tenho uma certa facilidade para isso, mas não foi isso, digamos assim, que eu estudei. Então eu tenho a gente tem uma dificuldade muito grande de tirar certos vícios que a gente adquire quando vai aprendendo certas técnicas, muitas vezes que são equivocadas. Equivocadas no sentido de que eu acho que não existe técnica ruim, nem certa, nem errada, mas se você tiver um aparato, assim, digamos assim, uma série de conhecimentos, de técnicas que possibilitem facilitar o desenvolvimento do seu corpo, porque cada corpo tem uma forma diferente, ou seja, a altura do banco, né, o posicionamento dos pedais, enfim, especificamente da bateria falando. Então determinadas técnicas vão trazer maiores facilidades para você desenvolver aquilo que você tem de potencial do seu próprio corpo. Nem sempre uma técnica, às vezes você gosta de uma determinada técnica, a Moeller Technique, que eu vi muito vídeo do Dave Weckl, né, que você aproveita esse movimento de rebote, né, do braço. Então, se você vai querer porque você acha massa, acha até interessante, esteticamente legal, você vai forçar o seu corpo a se adaptar a essa mecânica dessa técnica. Que o movimento poderia ser o contrário, você pode utilizar a técnica de dedos, que é uma técnica que eu não consegui desenvolver bem. Às vezes eu misturo as coisas quando eu vou tocar algo mais tranquilo no samba, no chimbal, para fazer determinados tipos de acentuação, enfim. Mas são coisas que você acaba forçando, então você vai desenvolver uma musculatura, né, no seu corpo, e que vai até dificultar certas execuções quando o movimento for mais complexo ou mais rápido. Então, por isso que eu digo, não existe técnica ruim ou técnica errada ou certa. Acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente pode fazer adaptações do nosso biotipo, né, da nossa estrutura física, para desenvolver, para tocar de forma mais tranquila, mais
mais de boa, certo? Então assim, voltando ao que eu estava comentando, é muito comum, não vou dizer natural, porque não é natural, é muito comum quando a gente começa a estudar a bateria com a mão cruzada, né? A gente acaba usando muito a mão direita e esquece de estudar a mão esquerda. Então a mão esquerda vira um apêndice da mão direita. E aí em certas ocasiões falta um pouco de mão esquerda, né? E até mesmo de independência. Então essas técnicas que eu vou passar aqui para vocês, esses estudozinhos aqui são bem interessantes. Vocês podem fazer de forma bem lenta, geralmente em 60 BPM. Você bota em casa, dá para fazer em casa sem bateria, inclusive. É possível fazer isso, nem precisa nem bateria para fazer isso. Você pode fazer em casa, desenvolver, e você vai ver que ao longo dos tempos você vai aumentando um pouco a velocidade, muito pouco, no máximo 5 BPM. Quando você estiver bem seguro de fazer em 60, você vai levar um tempo, e aí você vai até mesclando ou aumentando o tempo, mas sempre respeitando o limite, inclusive, do seu corpo e também da questão de estar bem cravado com o metrônomo. Sempre estudar com o metrônomo, que é interessante. Vou ficar devendo até o metrônomo aqui, porque como eu estou gravando no computador, eu não tenho como colocar o metrônomo e fazer vocês ouvirem, mas eu vou contar o tempo e vocês vão entender aqui. Então é bem interessante. Então olha só, o primeiro exercício seria isso aqui, certo? Fazer a base do jazz. Eu vou fazer algumas variações na caixa que dá para vocês perceberem como fica interessante depois, posteriormente. Começaríamos basicamente. 2, 3, vem lá. Esquerda. Junto com o chimbal. Voltou. Chimbal. Juntando os dois. Então percebam que chega um determinado momento, quando você mistura os dois, a caixa fica tac, 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 tá, 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 tá. Isso dá uma nuance bem interessante. Porque quando você acelera isso, fica bem interessante. Inclusive, mais na frente você pode trabalhar as acentuações. Eu vou mostrar isso para vocês também, que fica muito interessante, que o tempo fica meio que se deslocando, a intenção do tempo fica se deslocando com simples acentuações. Então, se você acelerar isso um pouco, fica mais ou menos assim.
Então percebam que só com essa pequena variação de acentuações, você acelera, a coisa já fica bem mais característico. Então assim, é um balanço, digamos, é um balanço muito típico do jazz tradicional, né? Essa caixa fica meio que você trabalhando essas acentuações, as chamadas notas fantasmas, né, ghost notes. Vamos tentar abrasileirar um pouco mais esses termos em inglês, né? Nós temos uma língua riquíssima e que ela dá conta de toda forma de expressão nossa. Então, essas notas fantasmas, né? Quando você acelera um pouco, você já começa a sentir um pouco a dinâmica da caixa do jazz, né? Que ela tem essa dinâmica. E é claro, se você pegar esse exercício básico e jogar aí também com com um rufo, né? Com um rufado. Um rufo é você dobrar, né? Fazer. Então você já tem a intenção bem desenhada aqui do que seria mais ou menos essa caixa, né? E é interessante porque além desse ganho, dessa liberdade que você tem, que você vai desenvolver trabalhando esse tipo de exercício, é também que você acaba adquirindo também uma certa linguagem, uma certa fluidez com a mão esquerda, especificamente no jazz. E depois no finalzinho eu vou mostrar para vocês também que você pode aplicar isso no samba, na música latina, enfim, até mesmo para quem curte um rock aí, né? Se você parar para escutar, por exemplo, a batera do Black Sabbath, você tem nuances muito do Led Zeppelin também. Você tem nuances muito fortes de blues e certas flutuações desse tipo, principalmente na batera de Bill Ward, ali no princípio mesmo do Black Sabbath, ele usa esse tipo de linguagem, esse tipo de desenvoltura da caixa do jazz, né, desse tipo de linguagem aqui. Ele trabalha isso muito nos tons também. Ele gosta de distribuir isso nos tons e aí fica uma coisa bem interessante também. Por exemplo, na mesma velocidade anterior. Que é algo bem interessante da bateria também, que é também distribuir nos tons, né? Então, claro que a formação que eu estou tocando aqui não é a formação digamos, do jazz tradicional, né? Estou usando muitos tambores e muitos pratos, até porque ultimamente estou estudando outras coisas, mas enfim, nem os pratos também são digamos, da linguagem, né? Geralmente o jazz são pratos maiores e não tão brilhantes, são sonoridades mais obscuras, né? Mais dark, enfim. E aqui eu estou usando um prato que abre muito, né? Ele abre muito. É um prato bastante versátil, mas ele abre muito, então também tem isso, o set de pratos, a afinação das peles, o tipo de pele que você utiliza. Também é importante a gente estar atento a esse tipo de detalhes na bateria, certo? Eu gosto muito de utilizar, para tirar essa sonoridade também mais apagada, né, mais obscura, utilizar tambores com afinação um pouco mais baixa. Eu vario muito o tipo de afinação também, depende do estilo que eu for tocar. Mas eu gosto muito das peles porosas. No bumbo eu estou usando a pele hidráulica, mas eu tendo futuramente a colocar uma pele porosa também, que essa pele é mais áspera, que também tem um pouco de questão de ressonância, ela ganha mais ressonância, mas também é mais típico do estilo. Então, para vocês verem, eu gosto de fazer essa mescla, tanto a afinação, essa caixa geralmente não é a caixa que eu uso, essa é a caixa uma 13, eu uso uma 14, e com afinação bem baixa, então ela fica com um som bem obscuro também, né?
E os tambores também eu tendo a afiná-los bem baixo também para tirar um pouco da reverberação, né? Enfim, que às vezes você vai tocar no palco e reverbera muito algumas notas do baixo, da guitarra, as notas mais médias e tal. E aí eu dou uma matada, às vezes eu coloco também um pouco de adesivo, né? Esparadrapo para dar uma matada na ressonância, né? Enfim, vamos para o próximo então. Isso eu gosto bastante, que é você poder fazer a variação. Então, assim, por exemplo, que é o anterior que eu fiz, tocando junto com o chimbal. E aí você vai aumentando a quantidade de golpes na caixa. É o mesmo. Próximo. Então você basicamente segura o ritmo. Fica aqui de olho porque saber se a captação está ficando legal. Faça essa pequena variação apenas na caixa, segurando o ritmo. Você pode fazer isso com qualquer estilo, entendeu? Isso por exemplo, estudos com pedal duplo também, você pode fazer isso. Isso é muito ensinado, né? Essa questão didática também. E você pode trabalhar isso também com o pedal, certo? Então, vou ver se eu consigo fazer aqui, que eu tô um pouco frio, mas vamos lá. A mesma onda, sendo que você pode utilizar com o pedal também. Desculpa aí, falta aquecer um pouco aqui, mas a intenção é essa, entendeu? E também você pode fazer essa jogar também com a mão esquerda e com o pedal, que fica também bem interessante, fica um jogo bem interessante. Mas uma coisa importante, quando a gente vai tocar o jazz, a gente não utiliza muito o pedal. Não que não se toque o pedal, você na verdade faz algumas acentuações com o pedal, mas se utiliza bastante o pedal. E claro, você pode fazer a mesma coisa com o chimbal também. Daqui a pouco eu passo para vocês alguns exercícios. Então, por exemplo, tocando seria mais ou menos assim, fazendo esse jogo de pedal, né? No caso eu estou utilizando aqui o pé direito, e aí vocês, quem for canhoto, faz com o pé esquerdo, né? E a mão esquerda tentando manter aqui o ritmo com o chimbal, certo? E a condução.
Então só essa jogada que você faz, tanto de dinâmica com a mão direita, quanto também jogando com o pé direito, né, com o pedal, perdão, já dá uma dinâmica bem interessante dessa linguagem, né? Você pode também substituir um golpe que você daria, por exemplo, assim, né? Só com a mão esquerda, né? Tá, 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 tá. Você pode variar com o pedal. Que na verdade isso dá um paradiddle, né? Você faz um paradiddle que é tá, tu, tá, tu, tá, tu. O velho paradiddle, né? Que nos serve para praticamente tudo, que é um rudimento fantástico e que você pode utilizar ele de diversas formas, né? O paradiddle, ele é, digamos, o pai, fazendo um trocadilho aí, o pai de muita coisa, né? Então você pode fazer esse jogo também com o chimbal também, né? Então buscando sempre manter, né, no caso, manter aqui a mão direita na condução, né? Mão direita na condução, que é essa levada típica do jazz, né? Lembrando que muita gente às vezes vai tocar. É engraçado quando você vai perceber que alguns bateras, geralmente jazzistas, vão tocar música brasileira e eles levam a condução da música brasileira nessa mesma pegada do jazz. Mas que, na verdade, não vou dizer que está errado, né? Talvez os caras até tenham essa noção, mas quando eles vão escrever os métodos de estudo deles, eles geralmente concebem a condução dessa mesma maneira para tocar outros ritmos, no caso os ritmos latinos, principalmente os ritmos brasileiros, mas seria equivocado porque nós tocamos a condução de outra maneira, principalmente o chimbal do forró, que a gente toca abrindo, né? Oi? Porque travou aqui, só para vocês ficarem atentos a esse pequeno detalhe. Então, como eu estava falando, né, o paradiddle é um rudimento bastante utilizado, né? No funk também se utiliza bastante, que é outra música também que de origem também norte-americana, né? A música africana, a música negra norte-americana, que tem essa demanda também, que vem o rock também deriva, né? Então, por isso que eu acho importante a gente entender essas questões que são do âmbito dos laços primários da música, não só lá, mas aqui também. Então, uma vez um batera, estava numa aula no batera, não vou lembrar agora quem foi, cara, vou ficar devendo essa informação, isso faz muitos anos, estava assistindo na aula dele e fez, se você pegar as claves de muitos ritmos, todos de uma certa maneira se tocam, né? Eles ficam sempre ali se mesclando de alguma maneira. E quando você pega a clave da música cubana, por exemplo, né? Na verdade, se você distribuir isso para o akashi e para o bumbo, isso vira um funk, né? Seria tac 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 tu tu tac tu tac 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 tac. Então, de certa maneira, está tudo um pouco interconectado, né?
O afoxé, a batida também do samba, né? Enfim. São pequenos deslocamentos rítmicos que a gente faz, né, das semicolcheias e tal, mas estão todos muito próximos. Então, por isso que eu acho que é interessante que certos estudos, por exemplo, quando você vai tocar um baião, fazendo uso daquilo que eu estava utilizando aqui, mostrando a vocês, você vai tocar... E quem faz isso muito bem é o Márcio Bahia, né? E aí vou passar vergonha aqui. Então percebam que essa similaridade e a variação basicamente é do bumbo, né? Essa variação do bumbo. E o chimbal sempre, quase sempre, mas em geral a gente mantém ele sempre no contratempo. Então essas flutuações da caixa, né? Elas são muito típicas. Agora, claro, muito típicas no sentido de que a gente absorveu todas essas manifestações musicais, indígenas, negras, né, africanas, de descendência africana, e ameríndias, claro, para a bateria. Lembrando que a bateria é um instrumento recente, né, não é um instrumento tão antigo quanto outros instrumentos, quanto os tambores africanos, por exemplo. Então a bateria, ela se torna um instrumento de fato, finalzinho do século XIX, começo do século XX, com essa junção de múltiplos tambores, certo? E claro que isso teve que ser feita uma série de adaptações. Então lembrando que a forma como a gente toca a bateria, ela foi, na verdade, uma adaptação, foi a realização de uma adaptação de uma série de outros ritmos, né? E que a gente acaba convertendo isso para a linguagem do instrumento bateria. Então, lembrando sempre que muita gente faz esse movimento contrário, né? Da bateria para tentar entender o ritmo. Na verdade, a gente tem que entender o ritmo para tentar entender por que a bateria é assim. O movimento é o contrário. Porque a bateria ela converge em uma série de outros instrumentos de percussão e ela... depois com os escritos acadêmicos e tal, até para fundar, digamos assim, o instrumento de fato, bateria, ela acaba convergindo esses vários tambores e ela acaba sendo distribuída dessa maneira. Portanto, não dá para tocar o ritmo de fato como ele é somente com bateria, né? Principalmente ritmos com muitos tambores. O que a gente faz são adaptações desses ritmos, né? Eu estou falando desses ritmos de origem africana, indígena e tal, que reúne uma diversidade de tambores, de outros instrumentos de percussão, porque são várias vozes percussivas. Não no caso de ritmos que são estilos que são mais recentes, né, como o próprio rock, o heavy metal e tal, que aí sim são estilos que sofreram influência da música clássica europeia, claro, da música tradicional africana, da música que, através dos negros africanos que foram escravizados, foram levados para os Estados Unidos, enfim, onde nasce o blues, o jazz e tal, e o rock, quando nasce ali, o rock nasce dessa influência negra, dessa influência africana negra. Mas que, quando o rock nasce, ele já nasce com... Digamos, o rock e o blues nasce ali no processo, a bateria está dentro desse processo, desse nascedouro desses estilos. Mas no mais, quando a gente fala de ritmos, principalmente esses ritmos latinos que tem congas, que tem vários tambores,
nós temos uma adaptação dessa variedade de vozes, né, percussivas ao instrumento bateria, porque é um instrumento relativamente novo em relação a esses outros estilos, a esses outros ritmos, certo? Uma coisa que eu gosto muito também de estudar, que é bem interessante, principalmente para improvisação ou para fazer algum tipo de fraseado, trabalhar as tecinas com a mão esquerda, né? Exatamente as tecinas com a mão esquerda, variando também com o pedal e fazendo alguns deslocamentos de tempo, assim, de acentuação, e fica bem interessante, bem interessante. Chega a ser um pouquinho chato de estudar, mas para quem escuta fica uma coisa bem interessante. Então você, quando for pensar nisso, então você tem que pensar a cabeça em 4x4, que será o compasso básico, né? Voltando à base do jazz, né? 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mas nesse meio você vai estar contando ao mesmo tempo, não um compasso, mas uma divisão que é diferente, que é tac 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 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. E aí você vai jogando isso com a mão esquerda. Eu já mostrei isso naquele exercício, inclusive, mas a gente vai tentar fazer isso de uma forma mais elaborada aqui, jogando mão esquerda e pedal. Então seria algo mais ou menos assim. Perceba que tem um lance bem legal, que você sente assim meio que o tempo se deslocando. Se você acelerar, isso aqui fica bem interessante, né? E você pode também jogar com as acentuações, que aí fica muito massa também, né? Principalmente com a mão esquerda, jogando com o bumbo também, que fica bem interessante. Então. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Então você sente aí o tempo meio que se deslocando, e perceba que tudo começa nesse entrecruzamento, digamos assim, né? Então você tem uma subdivisão do tempo do compasso quaternário, né?
2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3. E aí você pode jogar muito com isso se você jogar apenas com deslocamento das acentuações. E se você jogar também nos tambores, fica muito arretado, né? Por exemplo. Então fica muito interessante, né? Se você pode até mesmo no improviso utilizar isso aqui que fica muito legal. Agora sim, é bom sempre buscar trabalhar um pouco a dinâmica também quando for jogar nos tambores, fica bem mais, digamos, mais melódico, né? Mais musical. Então fica bem interessante também. E claro que você pode explorar, não só ficar o tempo todo aqui, né? Isso é mais para ganhar uma certa independência, porque o mais massa de tudo isso, digamos, de qualquer instrumento, na verdade, da música, é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem que estudar a técnica musical, mas a técnica musical ela tem que estar o tempo todo não a serviço da música, não o contrário. Porque a técnica ela vai dar a possibilidade de você executar coisas que estão na sua cabeça. Inclusive, te vai possibilitar como eu digo, atiçar a tua criatividade, né? Te dá a possibilidade criativa de criar de forma mais livre. Que quanto você mais estuda, quanto você mais busca entender certas questões do instrumento, inclusive buscando outras sonoridades, não só bater no centro das peles, né? Então você tem uma variedade aí de timbres e tal. Quanto mais você estuda, maiores são as possibilidades que sua cabeça, sua criatividade terá para também compor. Né? Falando mais de composição também nesse caso específico. Que é algo que a gente tem que ter mais cuidado também com o nosso instrumento, né? Porque muitas vezes a gente se perde em querer, eu passei muitos anos da minha vida, querer imitar determinados timbres, determinados bateristas, determinadas técnicas. Estudar aquilo que você acha mais doido, né? Muita velocidade, mas às vezes tem coisas que você são mais minuciosas nesse estilo, nesse modo de tocar que é um pouco mais melódico, um pouco mais buscando esses timbres. É claro que depende muito também do estilo, né? Depende muito do estilo. Mas estudar nunca é demais, né? Então esse tipo de questão é muito interessante para a gente desenvolver certos tipos de linguagem, inclusive sua própria linguagem, que é importante. Sua própria linguagem musical, né? Seu estilo próprio. E é claro que quando você estuda determinados ritmos e tal, e você consegue levar essa linguagem para outros campos, digamos, linguístico-musicais, isso
te dá isso te abre assim um leque de possibilidades, né? Que são bastante interessantes, certo? Então acho assim que só essas variações que você pode estudar, né? Então assim, você pode utilizar isso de uma forma bem em várias situações rítmicas, né? No samba você pode utilizar, tem muito esse lance dos tambores, né? Então você pode fazer essa mescla também, pensar nesse tac 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 2 3 1 2 3 1 2 dentro da divisão dos tambores do samba também, que te dá uma coisa bem interessante, né? Percebam que tem muitas coisas que estão presentes em vários estilos, em vários ritmos, que são muito similares. E aí a questão que fica é, como você vai estudar esses exercícios, essas variações, né? No caso, os rudimentos, aplicar esses rudimentos em vários estilos, na bateria, né, no geral, porém que te traga uma sonoridade. Quando as pessoas forem te escutar para dizer assim, pô, esse cara toca de um jeito diferente e tal, um jeito bem dele, né, bem particular. É justamente essa capacidade que você vai ter de pegar esses elementos e não atirá-los a esmo, assim, à torta e à direito, né? Mas porque tem gente que estuda muito fraseado com pedal duplo e tambores, naquele tipo, e tenta aplicar isso em praticamente tudo. Então assim, talvez nós devamos pensar em um movimento que seja contrário. Também não é uma novidade isso que eu estou falando. O Tony Williams já dizia isso, né? Ele tem até uma teoria teoria musical sobre isso, que é retirar notas, na verdade, muitas vezes, né? Assim, ou seja, trabalhar um pouco também os silêncios, porque muitas vezes, mas com toda certeza, nós sejamos muito influenciados pelo movimento gospel norte-americano, né? Basta ver esses programas essas competições de vozes, não só aqui no The Voice Brasil e outros programas por aí e tal, que estimulam muito esse tipo de música, de musicalidade, de expressão musical, que às vezes é muito atabalhoado, muito abarrotado de notas, falta momento para a gente respirar, para a gente dar um suspiro. E a gente claro que a gente vive numa dinâmica social muito atabalhoada, muito cheio de tarefas, né, sobrecarregados, de estresse, e um mundo muito barulhento, na verdade, também, né? Então, acho que falta também, e a música ela respira também um pouco esse movimento. A música, na verdade, ela é uma forma de expressão de uma sociedade do seu tempo. Então, a música hoje está muito cheia de notas, muitas vezes, tem muito virtuosismo, o que é ótimo, né? Hoje eu acho que tudo é tão fácil com o advento da internet e com os tutoriais, né? O YouTube, principalmente, que é uma ferramenta fantástica e que eu faço uso
constantemente quando eu tenho dúvidas de algumas coisas e tal. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar que nem sempre tocar muito ou tocar bem requeira tocar muitas notas, né? Muitas notas o tempo todo, porque isso gera uma certa ansiedade também dentro da música. Então coisa que o grande batera lá de João Pessoa, Gleidson Meira, uma vez falou, que a gente esquece que uma coisa importante, que quando geralmente o baterista está acompanhando alguém, então a gente tem que tocar para esse alguém que está nos contratando, muitas vezes, e tocar para a música, né? Então, ou seja, evitar muita nota e tal. Se o artista gosta, se o artista clama por isso, massa. Agora, a pergunta que você deve fazer é: a música pede isso, né? Então, o estilo o tempo todo tem que estar tão cheio de notas, o tempo todo tem que estar dando virada com muitas notas. E às vezes a virada, ela basta você, não precisa também ser sempre uma coisa cheia de rufado, cheio de nota fantasma, cheio de quebrar o ritmo todo o tempo também não, né? Que às vezes a música não pede isso, a música às vezes é para dançar, então, enfim. Eu estou falando do músico sendo contratado, enfim, ou se é o seu estilo também e às vezes a gente quebra muito e tal. E é claro que é muito do aprendizado também do tempo, né? Então, por exemplo, eu lembro de estar escutando batera como Vini Appice, né, tocando no disco The Humanizer do Black Sabbath, e ele fazia umas viradas em que ele não tocava, porque a gente tem uma mania de sempre tocar o bumbo junto com o prato, né? Então, a gente sempre dá uma virada e termina enfatizando a virada no último tempo, né, do compasso, com o bumbo junto com o prato, né, de ataque. Então, e aí com ele eu percebi que nem sempre assim, ele tem no disco ele tem primeiro uma afinação de bateria super obscuro, né? Mas também a questão de dar menos notas também assim, porque a música ela precisa de um certo respiro. Então você vem ou nem acentuar, ele dá 2 golpes nos pratos, mas só dá um bumbo, né? Ou só um aqui deixa soar, ou não terminar a virada dentro do compasso, você estender um pouco, né? 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso é o normal, né? Então você pode 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Fazer esse tipo de situação também, para não ficar sempre nessa previsibilidade, nessa mesmice. Então, pelo menos quando eu tento aplicar esse tipo de estudo, que é bem, né, coisa do jazz que eu estava explicando aqui para vocês, então aí você vai tocar, sei lá, um rock, aí você pode aplicar também. Que é uma coisa também que vem muito do funk, né? Porque eu aplico muito também. Você vai tocar funk, tá muito presente isso, né? No jazz fusion. Então você não ficar sempre no reto, né? Hoje em dia tem muita essa música mais recente, né? Na pisadinha, o próprio forró se trabalha muito. Se quebra muito tempo também, que é próprio do estilo e tal, mas se dá muita nota que às vezes é típica do ritmo, mas às vezes não é, talvez não seja nem. Você pode fazer uma coisa diferente pensando sempre em terças, né? Em tercinas, então. Do começo, né?
jogar com isso assim em outros estilos, em outros ritmos, eu acho que fica bem legal. Assim, eu particularmente gosto muito de utilizar. Outra coisa também, você pode jogar muito com a cúpula, né, né? 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Também não ficar tão aqui, né? Você pode fugir também totalmente, não ficar marcando. Aí você foge também com o chimbal, né? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fugir também com o chimbal, né? Jogar o chimbal na onda. Perceba que basicamente um exercício ou dois você pode ter uma variedade de possibilidades, né? Você joga com chimbal, né? Que é aquela questão também de fazer, né, a ponte para abrir e fechar o chimbal também, que fica bem interessante também. Então, seja, você tem um exercício, né? Basicamente, então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá, 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 tá. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então você pode jogar isso pro pedal direito, aí pro pedal, você pode jogar pro chimbal, você pode jogar pros tambores, você pode jogar pra mão direita, pra condução, enfim, depende se é canhoto ou não. Então, assim, sempre que você for pegar um rudimento, uma coisa tranquila assim, você pode pegar um rudimento básico e pensar também nessa divisão por 3. Mas sempre tentando, ao princípio, manter o ritmo, né? Manter a base do ritmo, a clave, digamos assim, a base rítmica, e tentar trabalhar primeiramente com a mão esquerda, ou no caso, se você for canhoto, com a mão direita. E depois jogar para o chimbal, jogar para o bumbo, para os tambores, mas sempre mantendo aquela contagem, né, do compasso quaternário e sempre pensando em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Trabalhar também a questão da acentuação. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Então, assim, são possibilidades que você tem que são praticamente infinitas com uma quantidade de, digamos assim, de informação pequena, você consegue desenvolver coisas bem interessantes. E claro, quanto mais você estudar, mais se você trouxer a dinâmica, né? Não foi muito o caso que eu fiz aqui, estou frio e tal, estava mais para explicar como é a onda dos exercícios, na verdade. Mas que você pode trabalhar dinâmica também, baixar tudo e trabalhar com o chimbal mais forte, segurar o chimbal e a mão direita um pouco mais baixo, trabalhar com acentuação só na caixa, trabalhar só acentuação caixa e pedal, no caso bumbo, variar bumbo e tambores, ou bumbo e condução, ou condução, chimbal e caixa, enfim, aí depende de você, cara, depende da sua criatividade, do seu tempo disponível também.
e da sua vontade também de fazer, de aplicar esses exercícios, e que isso você pode levar para, como eu sempre fiz aqui desde o começo, você pode levar para qualquer ritmo, qualquer lugar, e desde que você faça as adaptações que são importantes, falar o idioma de cada estilo com seu sotaque. Então, por isso que é sempre importante escutar música e não só escutar o seu instrumento. Escutar os outros instrumentos, que é extremamente fundamental para você entender o que está acontecendo ao seu redor. E quando subir no palco, quando for tocar a música, você tem que estar atento ao que está acontecendo também, né? Porque se você só está prestando atenção no seu instrumento, você perde noção do que está acontecendo ao seu redor em termos de qualidade de música, né? O que a música pede, o que a música está sugerindo para o público, que é o que muitas vezes no final das contas é o que importa, certo? Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham sido úteis as informações para vocês, certo? Espero que a aula tenha sido minimamente interessante. Enfim, desejo para vocês um ótimo fim de semana, um ótimo início de semana, enfim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que estejamos todos bem para nos reencontrarmos por aí nos eventos que estão voltando a acontecer. E é isso aí, um abraço para todos e todas e até mais.